A garota da estrada. Mateus sempre acreditara que a solidão das estradas rurais era apenas parte do trabalho. Mas naquela noite, enquanto descia o caminho escuro cercado por mata fechada, sentiu algo diferente no ar. Algo pesado demais para ser só cansaço. O silêncio parecia pairar sobre cada batida do motor, como se a própria escuridão escutasse seus pensamentos enquanto a chuva fina riscava o para-brisas. Foi então, no limite dos faróis, que uma pequena silhueta apareceu à beira da estrada. Uma garota de vestido branco, imóvel, segurando uma boneca de pano desbotada. O instinto fez Mateus reduzir a velocidade, tomado por um estranho desconforto. E ao se aproximar dela, sentiu um frio inexplicável percorrer todo o seu corpo, pressentindo que aquela noite não terminaria como todas as outras que julgava conhecer tão bem. Tentando manter a calma, Mateus ofereceu ajuda, mas a menina pediu para ser colocada na caçamba, preferindo a escuridão atrás da picape ao banco ao seu lado. Algo naquela escolha o incomodou mais do que deveria, mas cansado e movido pelo impulso de fazer a boa ação, ele simplesmente concordou. A estrada foi engolida pela noite mais uma vez, enquanto ele dirigia, sentindo o peso de um passageiro invisível atrás de si, embora o retrovisor mostrasse apenas a lona escura balançando ao vento. Ao chegar ao local indicado, chamou pela garota, mas nenhuma resposta veio. Ao abrir a caçamba, encontrou apenas o cheiro forte de terra molhada e a boneca de pano deixada no centro, como se ninguém jamais tivesse estado ali. A sensação de que algo impossível acontecera deixou seu peito apertado e sua mente num ciclo crescente de medo. No dia seguinte, sob a luz clara do amanhecer, Mateus voltou ao local e encontrou o Sr. Olávio, um trabalhador mais antigo da região, que lhe revelou a verdade que circulava entre os locais há anos. Contou-lhe sobre o acidente que tirara a vida da menina 30 anos antes e como ela e a boneca haviam sido enterradas no antigo cemitério atrás do aterro, agora abandonado e esquecido pelo tempo. Disse também que em certas noites, motoristas que passavam pela curva juram ter visto a criança pedindo carona, sempre com a mesma boneca nos braços, sempre com o olhar vazio que parecia perfurar a alma de quem ousasse parar. Cada palavra do Sr. Olávio parecia se encaixar perfeitamente naquilo que Mateus vivera, como se a estranha aparição daquela noite fizesse parte de um ciclo que nunca se encerrava. Meses depois, ao descer a mesma estrada novamente, Mateus sentiu a mesma pressão no peito, como se o ar ficasse mais denso ao se aproximar da curva do aterro. Os faróis iluminaram a estrada sinuosa, e por um instante breve ele viu, na beirada da luz, o contorno pálido de um vestido branco parado exatamente onde encontrara a garota pela primeira vez. Sem hesitar, acelerou, recusando-se a olhar no retrovisor, mas ainda assim sentiu a vontade inevitável de conferir, temendo que pudesse ver ali. Até hoje, confessa para si mesmo que às vezes percebe um brilho esbranquiçado refletido no vidro escuro atrás dele, como se a menina ainda estivesse procurando pela boneca que deixou para trás, caminhando em silêncio pela estrada que nunca conseguiu abandonar. O tio que desapareceu. Eu tinha 12 anos quando meu tio Ângelo apareceu na vila dos meus avós depois de anos sem dar notícias. E mesmo sendo apenas uma criança, percebi de imediato que algo nele havia mudado profundamente. Como se parte do que ele era tivesse se perdido em algum lugar pelo caminho. Lembro do momento em que ele desceu do ônibus poeirento, magro demais, olhos fundos e um olhar distante, como se escutasse coisas que ninguém mais podia ouvir. Naquela noite, durante o jantar, ele mal tocou na comida e ficou olhando fixamente para a janela escura, como se algo lá fora o chamasse. Tentei entender o que acontecia, mas cada silêncio dele parecia esconder um segredo que ninguém ali estava preparado para desvendar. E quando a casa ficava quieta, eu ouvia seus passos lentos no corredor, acompanhados por sussurros estranhos que nunca consegui decifrar. No dia seguinte, a calma da vila se transformou em desespero quando minha avó gritou que Ângelo havia sumido, que seu quarto estava vazio e que ele não levara nada consigo. A busca começou imediatamente. Homens reviraram o mato, cães farejaram trilhas ao redor das colinas, a polícia fez perguntas que pareciam não levar a lugar algum.
Por dias, seu nome ecoou entre as árvores e os becos, mas nenhum vestígio foi encontrado, como se ele tivesse se dissolvido no ar. Cresci com aquela ausência, com a sensação de que uma parte da minha família havia sido arrancada sem explicação e com o peso de uma história que nunca encontrou um fim. 30 anos depois, vivendo na cidade e trabalhando no meu escritório, recebi uma ligação inesperada de um homem chamado Eduardo, que dizia acreditar ter visto meu tio no Morro do Pinheiro. Ele afirmou que o homem era idêntico às fotos antigas, sem ter envelhecido um único dia. Minha reação foi imediata, uma mistura de choque e descrença, e um fio de esperança que nem sabia que ainda tinha. Entrei no carro e desci a estrada de terra rumo à vila, sentindo cada memória da infância voltar, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. A ideia de reencontrar alguém desaparecido há décadas parecia impossível, mas uma voz interior insistia para que o seguisse. Quando subi o Morro do Pinheiro, um vento frio cortava o ar e torcia as árvores como se tentasse afastar qualquer visitante. Chamei pelo meu tio inúmeras vezes, revirei cada pedra, cada canto, mas não havia sinal de nenhuma presença humana. Apenas silêncio e a estranha sensação de que não estava totalmente sozinho ali. Ao cair da tarde, quando me preparava para descer, vi a figura de um homem parada mais abaixo na trilha. A estatura, as roupas, a postura, tudo se parecia exatamente com Ângelo do dia em que desapareceu. Mas bastou um piscar de olhos para que a figura desaparecesse, como se nunca tivesse existido. Desci o morro com o coração pesado e a certeza perturbadora de que havia tocado um limite invisível entre o real e o impossível. De volta para o carro, olhando para o morro escuro, percebi que aquele lugar guardava algo além do que os olhos podiam ver. Algo que talvez tivesse mantido meu tio preso todos esses anos. Hoje, de volta em casa, deito na minha cama e olho a foto antiga de mim ao lado dele, e muitas vezes me pego pensando que talvez ele nunca tenha partido. Talvez tenha atravessado para um lugar onde o tempo não existe, onde as pessoas não envelhecem e onde as memórias permanecem presas para sempre. E às vezes me pergunto se, quando a minha hora chegar, também encontraria o caminho para o mesmo lugar, onde o tio Ângelo talvez ainda esteja esperando por alguém que se lembre dele. Um laço para a vida. Desde pequenas, Úrsula e eu crescemos como duas árvores nascidas lado a lado, com galhos que se entrelaçavam de modo tão natural que ninguém sabia dizer onde uma terminava e a outra começava. No quintal da vovó, éramos inseparáveis. Corríamos sobre a terra batida, ríamos alto, inventávamos mundos que existiam só para nós duas. E ali, na simplicidade desses dias dourados, eu já sabia que ela era mais do que minha prima, era minha irmã, escolhida pela própria vida. Quando perdemos a tia Helena, seu mundo desabou, e a segurei a noite toda, sentindo o peso da dor que ela carregava, como se fosse meu. Ela disse que eu era sua âncora, seu chão firme quando tudo ficava instável demais para aguentar. E naquele momento, entendi que existiam laços que nem o tempo ousava romper. Os anos foram passando e nossas diferenças foram ficando cada vez mais claras. Enquanto eu buscava refúgio nos meus livros, quieta, estável, ela se jogava no mundo como quem dança com a própria vida. Úrsula era a chama, o vento, a luz que atraía todos para perto. Nas festas ela era o centro das atenções, e eu a observava de longe, calada, confortável em sua sombra. Eu a admirava, amava aquele brilho que ela tinha. Mas também aprendi a aceitar que nossa ligação não precisava ser simétrica para ser profunda. Cada uma de nós crescia no seu ritmo, no seu solo, ainda que entrelaçadas pelo que havíamos vivido na infância. Depois veio o Leonardo, e com ele, pela primeira vez, alguém me viu de verdade, não como a prima da Úrsula, mas como eu mesma. Ele ria das minhas piadas quietas, prestava atenção no que eu dizia e nos meus silêncios também. Com ele fui construindo um mundo novo, tijolo por tijolo, encontro por encontro, até que nos levou ao altar. Enquanto dançávamos a primeira valsa como marido e mulher, vi Úrsula olhando de longe, sorrindo, um sorriso lindo, mas levemente triste, como se guardasse algo que nunca me contou. E enquanto eu encontrava estabilidade, ela continuava vivendo romances intensos, apaixonados,
fugazes, que quase sempre terminavam em lágrimas. Eu desejava felicidade para ela, e mesmo tendo parte de mim grata por minha vida ter encontrado equilíbrio, outra parte ainda temia que ela estivesse se perdendo enquanto procurava por alguém que a enxergasse como eu sempre a enxerguei. Hoje, ao arrumar minha cama de manhã, encontrei o nosso retrato de infância na mesinha de cabeceira. Nós duas, cobertas de terra, nos abraçando, com sorrisos que só criança sabe dar. Senti o coração apertar. A vida nos separou em silêncio, sem brigas, sem ponto final. Apenas seguimos caminhos diferentes, cidades diferentes, rotinas que já não se cruzam. Mas aquele laço, forjado na terra da nossa infância, nas lágrimas compartilhadas, nas noites passadas juntas, nunca se desfez. Às vezes me pergunto se em alguma outra cidade, numa manhã qualquer, ela também para diante de uma foto nossa e se pergunta se eu ainda me lembro. E eu me lembro, sempre vou me lembrar. Encontro com um objeto não identificado. Eu tinha apenas 9 anos quando aquele verão interminável mudou para sempre o modo como olharia para o céu. Era o tipo de dia em que as crianças brincavam na rua até o sol desaparecer, correndo entre as casas com a sensação de que nada de ruim poderia acontecer enquanto o calor da tarde banhava tudo em tons dourados. Lembro do cheiro da terra aquecida, do som das risadas ecoando e da bola quicando nas paredes. Mas então, sem aviso, a atmosfera mudou, como se alguém tivesse desligado o mundo. O céu, que antes era alaranjado e vibrante, escureceu de forma brutal, não como o cair normal da noite, mas como se uma cortina espessa tivesse sido puxada sobre o bairro. O vento parou e os pássaros calaram-se de uma só vez, deixando o ar pesado demais para uma criança compreender. Foi nesse momento que senti algo profundo na alma, me avisando que o que estava prestes a acontecer não pertencia à nossa realidade. Quando olhamos para cima, vimos algo tão impossível que nenhum de nós soube o que sentir. Um objeto gigantesco pairava sobre as casas, silencioso, redondo e coberto por luzes âmbar que giravam lentamente, como olhos observando tudo lá de cima. Ele não emitia som, nem vibração, nem movimento perceptível. Estava apenas ali, tão colossal que parecia desafiar a própria lógica. O Pedro começou a chorar, dizendo que era o fim do mundo, enquanto a Olívia caiu no chão, sem saber se corria ou rezava. Eu me escondi atrás de uma árvore, incapaz de decidir se fugia ou continuava encarando aquela coisa que parecia deslocada do universo. O medo não era de ser levado ou atacado, mas da certeza profunda de que não era um visitante, era uma presença que poderia destilar tudo ao nosso redor apenas por existir tão perto. O objeto então começou a se mover, deslizando pela rua sem pressa, como se o ar fosse um líquido que ele cortava sem esforço. Suas luzes giravam lentamente, lançando reflexos estranhos nas casas, como se iluminassem não o presente, mas um tipo de sombra antiga que sempre estivera ali. Eu observei tudo de meu esconderijo, todos os músculos do corpo vibrando de tensão, enquanto aquele imenso disco seguia até o final da rua. E então, ele simplesmente deixou de estar ali. Não acelerou, nem virou, nem desapareceu num clarão, apenas cessou de ocupar o espaço, como se sua presença tivesse sido cortada da realidade. Logo depois o céu clareou de novo, voltando aos tons quentes do crepúsculo, e os sons retornaram tão abruptamente que me deixaram tonto. A natureza pareceu retomar o fôlego, e por um instante me perguntei se aquilo sequer tinha acontecido. Na segunda-feira seguinte, na escola, ninguém comentou nada. Os amigos que haviam fugido juraram não ter visto coisa alguma, como se parte de sua memória tivesse sido arrancada ou apagada. Olívia, que viu tudo comigo, mudou-se um mês depois sem explicação. A rua voltou à sua rotina, mas para mim, todas as tardes desde então carregam um peso silencioso, como se aquele momento tivesse rachado para sempre alguma parte da minha percepção. Mesmo 30 anos depois, sempre que o vento para de repente ou o silêncio fica denso demais, meu corpo reage como se eu ainda fosse aquela criança atrás da árvore, observando o impossível. Hoje, quando volto para aquela rua e olho o céu do mesmo lugar onde tudo aconteceu, percebo que o que vimos naquela noite não era um disco voador nem uma nave de outro mundo.
A sensação era diferente, mais profunda, mais inquietante. A verdade é que por um instante o mundo pareceu rasgar, como se tivéssemos espiado além do que era destinado a nos ser mostrado. E desde aquele dia, vivo com a impressão de que não testemunhamos uma visita, testemunhamos uma falha, uma abertura, e o que quer que tenha espiado do outro lado ainda vive nas sombras da minha memória, esperando pelo momento em que o silêncio cair da mesma forma outra vez. O observador das sombras. A primeira memória sempre volta da mesma forma. O silêncio pesado da noite, o vento batendo na janela e aquela estranha sensação de estar sendo observado antes mesmo de ter coragem de abrir os olhos. Quando finalmente ergui a cabeça, vi 2 pontos brilhantes flutuando lá fora, encarando diretamente meu quarto. Imóveis, calculados, frios. Logo abaixo deles, uma cabeça torta, alongada demais para pertencer a qualquer coisa que eu conhecesse. Inclinada como se analisasse cada detalhe do meu rosto de criança. A partir daquele instante, soube que não estava sozinho. E que aquela presença não era um pesadelo, mas um visitante silencioso que eu nunca esqueceria, por mais que tentasse apagar sua imagem da mente. Quando puxei os cobertores até o nariz e fechei os olhos com força, o corredor fez um barulho lento, como se alguém arrastasse os pés no chão. A luz acendeu sozinha, vazando por baixo da porta, cortando a escuridão do quarto com uma faixa amarela. Antes que eu pudesse chamar por alguém, senti meus tornozelos serem puxados por uma força invisível, arrastando meu corpo até o pé da cama enquanto eu segurava com todas as minhas forças. Meus dedos doíam, meus músculos tremiam, e de repente, a luz se apagou de novo. Assim como começou, tudo parou. Mal sabia eu que aquilo seria apenas o primeiro aviso, um sinal claro de que ele não havia vindo para me assustar só naquela noite, mas para marcar sua presença pelo resto da minha vida. Com o tempo, percebi que não era o único. No pátio da escola, enquanto conversava com Gustavo, ouvi ele descrever algo que me gelou por dentro. Uma figura alta e magra, com uma cabeça estranha, que rondava o corredor da casa da avó dele à noite. Contou como sua prima também via a mesma coisa, como se fosse normal, como se fizesse parte da rotina silenciosa da família. Quando ele perguntou por que eu estava tão pálido, só pude balançar a cabeça, sentindo um alívio estranho por não estar sozinho, misturado a um medo ainda maior ao perceber que o observador não era exclusivo da minha vida. Ele se movia, aparecia para outros, escolhia. Anos depois, no meu próprio apartamento, percebi que fugir era inútil. Naquela noite, a Tina rosnou para um canto tão escuro que parecia engolir a luz da sala. Quando segui seu olhar, vi novamente a figura alta com a cabeça triangular, parada como uma sombra viva que se dissolvia devagar, como fumaça sendo sugada para um vazio invisível. Semanas depois, a Larissa também viu. Paramos de falar ao mesmo tempo, atraídos para o corredor completamente escuro onde ele estava imóvel, observando como sempre. Quando ela confessou que o via desde que se mudara, percebi que ele não pertencia ao meu passado, nem às minhas memórias de infância. Ele pertencia a mim, e seguia. E agora seguia quem estivesse ao meu lado. Hoje, quando encosto a testa na porta e olho pela fechadura um corredor que insiste em parecer vazio, sinto a Tina rosnando atrás de mim. E sei que ele está perto. Sempre esperando. Sempre observando. Passei a vida tentando fugir. De casas. De cidades. De lembranças que tentei enterrar.
Mas o observador nunca ficou para trás. Nunca esteve preso a um lugar. Sempre esteve preso a mim. E no fundo, talvez esteja apenas esperando o momento certo para parar de observar e finalmente agir. A figura no telhado. A casa onde cresci sempre pareceu maior do que realmente era, como se o próprio ar dentro dela pesasse o dobro, abafando cada raio de luz que tentava entrar pelas janelas estreitas. Durante o dia já era um lugar silencioso demais. À noite, cada rangido ecoava como se viesse de dentro das paredes, acompanhando meus passos, mesmo quando tentava ignorá-los. Numa dessas noites, acordei com um aperto no peito, uma ansiedade que não vinha de sonho algum, mas de algo que parecia pulsar dentro da escuridão. Lá fora, os cachorros latiam diferente. Era um latido tenso, direcionado, como se avisassem uns aos outros sobre algo que se movia nos telhados, algo que não deveria estar ali. Sentei na cama tentando controlar a respiração, ouvindo o som insistente dos cachorros que pareciam saber algo que eu ainda não tinha coragem de descobrir. Olhei para a parede do quarto da minha mãe e notei o silêncio absoluto. Ela sempre acordava ao menor barulho, mas naquela noite havia tomado remédio para a dor e nem teria se mexido se eu gritasse. Isso me deixou ainda mais consciente de que, pela primeira vez em muito tempo, estava completamente sozinha. Mesmo assim, algo me empurrou em direção à janela. Era um impulso estranho, quase como se minhas mãos se movessem antes dos pensamentos, puxando a cortina lentamente com um medo que tentei ignorar. Espiei por uma abertura mínima, só o suficiente para enxergar um fragmento do telhado do vizinho. E foi quando a vi. Uma figura agachada, feminina, vestindo um pano comprido e sujo que parecia grudado no corpo. Os cabelos caíam sobre o rosto, escondendo tudo, como se aquela cabeça inclinada guardasse um segredo tão pesado que nem o vento ousava tocá-lo. Congelei. Nem tive coragem de soltar a cortina. Foi nesse instante que ouvi um lamento baixo, algo entre um soluço abafado e um pedido de socorro que parecia viajar pelo telhado até bater não nos meus ouvidos, mas no meu peito. Não era uma dor física, era uma tristeza antiga, profunda, como se carregasse séculos de sofrimento. Joguei-me de volta na cama, cobrindo a cabeça com o travesseiro, murmurando qualquer oração que minha mente desesperada conseguisse lembrar. Não sei quanto tempo fiquei assim, tentando convencer o corpo a ficar imóvel até a noite passar. Mas uma coragem absurda, quase irracional, me fez voltar à janela. Olhei de novo com um cuidado doentio, esperando vê-la ainda lá. Mas o telhado estava vazio. Os cachorros, porém, continuavam latindo, mais espaçados, mais alertas. Na manhã seguinte, tentei contar à minha mãe durante o café, mas ela não acreditou. Disse que era imaginação, um sonho, medo de criança. Nem sequer me olhou nos olhos quando mencionei o choro. Apenas mandou parar com as histórias. Anos depois, já adulta, no meu próprio apartamento, fui despertado por um latido distante, daqueles que cortam o silêncio da noite como uma faca. Abri os olhos no escuro e senti o mesmo aperto no peito, a mesma sensação sufocante que me acompanhara naquela noite. E percebi que, por mais que o tempo tivesse passado, aquele lamento, aquele choro do telhado nunca tinha verdadeiramente me deixado. Quando um cachorro late na escuridão, eu não temo o latido. Temo o que vem depois. O silêncio pesado. A lembrança da tristeza agachada no telhado, de frente para minha janela, como se estivesse esperando que eu tivesse tido coragem de olhar por mais tempo naquela primeira vez. A traição. Desde o início, algo estava errado. Um desconforto tão sutil que parecia mais um sussurro do que um sinal. Mas o amor, ou a ilusão dele, tem essa habilidade cruel de transformar alarmes em ruídos distantes, fáceis de ignorar. Quando a Úrsula apareceu na nossa porta com uma mala na mão, frágil e perdida, não hesitei em acolhê-la. O Leonardo tentou sorrir, mas seus olhos traíam algo que, na época, interpretei como mero incômodo. Eu deveria ter ouvido aquele silêncio interno,
aquela pequena rachadura que se abriu no peito. Eu deveria ter atendido ao aviso. Mas sempre achamos que aqueles que amamos são imunes às falhas que destroem os outros. Sempre acreditamos que conosco é diferente. E foi assim que permiti que a tempestade entrasse pela porta da minha própria casa. Os primeiros sinais vieram como migalhas espalhadas por dias comuns. Um toque rápido embaixo da mesa durante o jantar, riso íntimo na varanda, onde eu e ele costumávamos dividir segredos. O silêncio repentino quando entrava na sala e os encontrava conversando em voz baixa. O Leonardo ajustando o colar dela com cuidado, com tempo demais, intenção demais. Reuni tudo em silêncio, tecendo suspeitas que queimavam como ferro quente no estômago. Ainda assim, tentei justificar cada detalhe, procurando me convencer de que a confiança era mais importante do que a paranoia. Quis acreditar que era tudo fruto do meu medo, não da realidade. Até o dia em que o destino decidiu rasgar o véu e me mostrar aquilo que eu fingia não ver. Cheguei mais cedo em casa, cansada, com dor de cabeça. Abri a porta e senti o cheiro estranho do perfume misturado com o ar abafado do apartamento. O riso abafado vindo do meu quarto gelou meu sangue. Caminhei até a porta entreaberta, como quem caminha em direção a um precipício. Pelo vão, vi os dois entrelaçados, as roupas no chão como provas de um crime íntimo e covarde. Empurrei a porta. O rangido cortou o ar como um tiro. Eles se assustaram, pularam, nus e culpados, mas nenhuma palavra poderia preencher o abismo que se abriu entre nós. Disse para saírem. Não gritei, não chorei ali. A dor era tão poderosa que até o som parecia pequeno demais para contê-la. Saí do cômodo deixando para trás não só os dois, mas a vida que pensei ter construído. Depois veio o luto. Aquele luto que não é sobre morte, mas que mata. Chorar encolhida no chão do banheiro, os dedos trêmulos. Tentar dormir em um colchão desconhecido, em um apartamento vazio, enquanto a mente repetia cenas como um tormento sem fim. A raiva veio em ondas, quebrando tudo por dentro. O vazio ficou depois, silencioso e devastador. Sentar na frente da terapeuta foi admitir que havia sobrevivido a algo que ainda vivia em mim. Falar sobre a dor foi como arrancar um espinho enterrado fundo demais, mas era o único jeito de respirar de novo. Aprendi a viver num lugar novo, um lugar onde a traição não era um monstro escondido, mas apenas poeira acumulada, pronta para ser varrida quando eu estivesse forte o suficiente. Hoje, sentada num banco de praça, olho para o horizonte sem esperar nada e sem temer nada. Não estou sorrindo, mas também não estou chorando. Há uma calma frágil, construída com o esforço, peça por peça. Descobri que, quando alguém te quebra em 1000 pedaços, o desafio não está em juntar tudo de volta. Está em escolher quais pedaços ainda merecem fazer parte de quem somos. E é assim que sigo, reconstruindo, reescrevendo, renascida do que sobrou. O preço da vingança. No momento em que a traição aconteceu, deixei de ser quem era e me tornei apenas uma sombra que vagueava pela cidade, consumida por um silêncio que gritava dentro de mim. E o vazio que se transformou em combustível para algo mais sombrio. Cada passo que dava pelas ruas parecia me afastar da vida que conhecia e me empurrar para um território onde só restava uma certeza. Eu queria que eles pagassem. Não importava como, nem quando, nem a dimensão das consequências. O ar ao meu redor parecia carregado, como se trouxesse um murmúrio de tudo que eu preferia esquecer, mas que insistia em me lembrar das feridas que haviam deixado. E foi nesse estado, meio viva, meio fantasma, que conheci alguém que parecia enxergar o que eu escondia, como se meus pensamentos estivessem impressos na pele. Sentada sozinha numa praça antiga, tentando me convencer que o mundo podia seguir sem mim, conheci Dona Lídia, uma senhora de olhar calmo e perturbadoramente profundo, que parecia medir minha alma com um simples erguer de sobrancelha. Disse que viu o peso que eu carregava e sua voz cortou o ar, como se ela soubesse
exatamente o motivo do meu tormento. Não respondi, mas meu silêncio foi suficiente para que ela prosseguisse, oferecendo algo que nunca imaginei ouvir de uma estranha: ajuda para tomar a justiça nas minhas próprias mãos. Havia algo nela, um magnetismo estranho que me puxava para perto, como se a escuridão que me consumia reconhecesse a escuridão que habitava nela, e assim a segui sem hesitar, como quem caminha em direção a um destino inevitável. O porão para o qual ela me levou cheirava a madeira velha e a algo que não queria nomear. Velas acesas formavam círculos de luz trêmula que dançavam nas paredes, enquanto ervas secas balançavam suavemente no ar pesado. Dona Lídia preparou tudo com movimentos lentos e meticulosos, como alguém que respeita o que está prestes a ser despertado. Ela me alertou que a vingança não era um caminho comum, que exigia um preço igual ao desejo que eu carregava. Quando perguntou se eu estava disposta, apenas anuí, hipnotizada pelo brilho da chama que parecia refletir minha própria ruína. No instante em que ela disse que estava feito, o ar ficou mais denso, como se um pacto silencioso tivesse sido selado entre nós e algo além. Nos dias que se seguiram, as notícias começaram a chegar sem que eu tivesse de procurá-las. Primeiro foram pequenos incidentes envolvendo Leonardo e Úrsula. Acidentes fáceis de explicar, mas impossíveis de ignorar para quem soubesse do ritual. Xícaras derramadas, quedas inesperadas, humilhações públicas, infortúnio após infortúnio, como se cada detalhe da vida deles tivesse se transformado em um lembrete de que a dor que me deram agora voltaria multiplicada. A cada nova desgraça, sentia um alívio amargo percorrer meu corpo, mas junto vinha uma sensação estranha, quase um aviso de que aquilo ainda não era o fim, de que o caminho da vingança era irreversível e só começava a cobrar seu preço. Quando a TV noticiou que ambos haviam morrido num acidente violento, meu mundo ficou completamente silencioso, como se alguém tivesse sugado o ar do cômodo. Pensei que sentiria vitória, satisfação, justiça, mas o que se instalou dentro de mim foi um vazio tão profundo que parecia preencher cada canto da minha mente. Voltei ao porão para encontrar apenas um bilhete, dizendo que o verdadeiro preço não era o ato em si, mas carregar as consequências para sempre. E agora, enquanto observo de longe duas lápides sendo abaixadas na terra sob a chuva, percebo que a vingança não curou nada, só substituiu a dor que conhecia por outra ainda mais pesada. Afasto-me daquele lugar sabendo que, no fim, não fui eu quem venceu, fui eu quem ficou preso no meu próprio desejo. As consequências perturbadoras. Em vez de trazer o alívio que tanto esperava, a vingança deu lugar a algo muito mais inquietante. Uma presença silenciosa que parecia se aproximar a cada respiração que eu dava. Nos primeiros dias, tentei ignorá-la, acreditando que eram apenas ecos de uma culpa que não queria admitir sentir. Mas logo percebi que havia algo ali que não pertencia ao mundo que conhecia. Naquela noite, acordei suando, o coração disparado, porque ouvi meu nome ser sussurrado por vozes que não reconhecia. Elas não eram humanas, eram múltiplas, sobrepostas, como se viessem de um lugar onde o som não deveria existir. Desde então, os sussurros se tornaram constantes, preenchendo os cantos escuros do meu quarto, rastejando pelas paredes, insinuando-se debaixo da cama. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquela presença se aproximar, esperando apenas que eu estivesse vulnerável o suficiente para que ela se revelasse por inteiro. Tudo ficou ainda mais claro quando voltei para casa após um dia exaustivo e encontrei pegadas de lama fresca atravessando o chão limpo, indo direto para o meu quarto. A porta estava trancada, as janelas firmemente fechadas, e ainda assim a cama parecia ter sido usada por alguém que não deveria estar ali. Observei cada detalhe,
tentando encontrar uma explicação lógica, mas o ar pesado e o silêncio opressivo insistiam que não havia lógica, apenas uma força que eu mesmo havia convidado ao aceitar a ajuda de Dona Lídia. Ela havia me alertado sobre o preço, mas só prestei atenção à promessa. Agora, aquela promessa se torcia na minha realidade como se moldasse meu destino com dedos invisíveis apertando seu domínio. A confirmação de que aquilo não era fruto da minha imaginação veio quando visitei os túmulos de Úrsula e Leonardo. Estava prestes a limpar algumas folhas da lápide quando encontrei um bilhete dobrado sob uma pedra, escrito com uma caligrafia fina e perturbadora. Dizia que a porta que eu havia aberto não poderia jamais ser fechada novamente. Ao ler aquelas palavras, senti uma presença atrás de mim, um sopro gelado na nuca, mesmo com o cemitério completamente vazio. Naquele instante, percebi que não era só uma mensagem. Era um lembrete de que eu havia cruzado uma fronteira invisível da qual ninguém tem garantia de voltar inteiro. E ao deixar o bilhete cair, soube que aquela presença estava comigo agora, onde quer que eu fosse, observando cada pensamento, cada medo que tentava esconder. As noites seguintes viraram tortura. O sono tornou-se inalcançável e eu vagava pelo apartamento com olheiras profundas, tomando café às 3 da manhã, tentando manter a mente acorda para que ela não me encontrasse no momento em que fechasse os olhos. As vozes ficaram mais altas, as sombras pareciam se mover nos cantos e a sensação constante de estar sendo vigiada tornou-se parte do próprio ar que respirava. Desesperada, decidi procurar Dona Lídia, acreditando que só ela poderia desfazer o que havia sido feito. Mas quando cheguei à sua antiga casa, encontrei apenas janelas quebradas, mato crescendo e o silêncio de um lugar abandonado há anos. Uma vizinha contou que Dona Lídia estava morta há 5 anos e que ela havia se metido com forças que nenhum humano deveria tocar. Agora, sentada no escuro da sala, completamente privada de descanso, observo uma mancha escura se formar na parede à minha frente, escorrendo lentamente como se estivesse viva. Ela se expande, se contorce, até tomar a forma de uma porta distorcida, feita de sombras densas e pulsantes. O ar ao meu redor fica mais pesado, como se algo estivesse prestes a atravessar. Entendo então que não invoquei justiça. Invoquei algo faminto, algo que não se satia com a dor dos outros, mas que consome quem o chama. E agora, com a porta aberta, percebo que a dívida que tentei cobrar dos outros veio cobrar de mim. O legado assombrado. O silêncio havia se tornado o som mais ensurdecedor dentro de minha casa, porque era dentro dele que os sussurros se escondiam, à espera do momento certo para se aproximar. Às vezes, eu ouvia passos leves atravessando o corredor, outras eram um sopro breve vindo de um canto escuro. Mas o que verdadeiramente me desestabilizou foi ouvir uma voz que jamais imaginei ouvir novamente. Era como se alguém tivesse aberto o passado e deixado suas memórias caminharem pelo meu presente. Certa noite, ao ouvir um barulho na sala, encontrei apenas o vazio, exceto por uma foto de infância minha com Úrsula sobre a mesa, uma foto que havia guardado no fundo de uma gaveta. Em seu rosto, uma frase escrita em vermelho perguntava por que eu havia feito aquilo. A partir daquele instante, objetos começaram a se mover sem explicação, desaparecendo e reaparecendo em lugares que desafiavam toda a lógica. Eu já não sabia se lidava com uma presença ou com um colapso da minha própria sanidade. No trabalho, as coisas também começaram a sair do controle. Durante uma reunião, percebi que não estava realmente ali. Meus olhos estavam fixos num ponto da parede, como se algo ali me chamasse. Minha colega tocou meu braço para ver se eu estava bem e meu sobressalto foi tão intenso que todos notaram meu estado. O cansaço físico e emocional criou uma névoa ao meu redor, dificultando até mesmo distinguir o que era real do que era influenciado por aquela força que havia atraído. Em busca de respostas, entrei numa igreja e sentei-me no confessionário. Com voz trêmula, confessei ao Padre Júlio que o mal que eu havia desejado se materializara e agora habitava minha casa. Ele me explicou que a vingança consome quem a acende e que algumas portas, uma vez abertas, não se fecham facilmente. Saí dali com um tênue alívio, mas também com a certeza de que precisava de mais do que palavras para enfrentar o que havia provocado. Desesperada por uma solução, procurei Ademir, um homem cuja serenidade parecia vir de um entendimento profundo daquilo que existe entre o visível e o invisível.
Ele ouviu atentamente enquanto eu relatava o que estava acontecendo e então me explicou que eu havia criado um vínculo energético ao desejar a destruição de Úrsula e Leonardo. A culpa, disse ele, não só alimentava esse vínculo, como fortalecia a presença que agora se agarrava a mim com força crescente. Para romper esse laço, me disse que eu precisava me desligar, buscar ajuda para compreender minha dor e, acima de tudo, deixar para trás o ambiente que se tornara envenenado pelas lembranças e pelos ecos do que acontecera. Às vezes, certos lugares guardam marcas que o tempo não apaga, e permanecer ali só reforçava minha conexão com tudo que eu queria superar. No dia em que finalmente decidi partir, parei em frente ao meu apartamento segurando uma mala que parecia mais leve do que o peso que carregava por dentro. Entrei no táxi com a sensação de que não estava fugindo, mas sim tentando sobreviver. Conforme o carro seguia, entendi que reparar o que foi quebrado não significava fechar totalmente a porta que eu havia aberto, mas aprender a viver com ela entreaberta, sem permitir que o que estivesse do outro lado me puxasse de volta para a escuridão. Antes que o táxi dobrasse a esquina, olhei pela última vez para a janela do apartamento. Por um breve instante, uma silhueta escura estava ali, imóvel, observando. Foi então que percebi que o legado do que eu havia provocado jamais desapareceria por completo, mas que eu ainda tinha a chance de não ser consumida por ele.